Pega a palavra de Deus, igreja, e vamos no livro do Êxodo, Antigo Testamento, livro do Êxodo, capítulo 33. Glória a Deus. Você crê que Deus vai falar com você aqui hoje? Amém? Crê ou não? Êxodo, capítulo 33, eu vou ler o versículo 15. Quero dar uma boa noite também para quem está nos assistindo de casa, pelo Instagram ou pelo Facebook também, aliás, pelo YouTube, né? Tanta rede social, né, gente? Pelo Instagram e pelo YouTube. Boa noite para você também. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vou ler de novo. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quem está falando isso aqui é Moisés. E só de pensar na possibilidade de ficar sem a presença de Deus, ele falou: olha, se for para ser sem a tua presença, eu não vou a lugar algum. Sem a tua presença eu não dou nenhum só passo. É isso que ele está dizendo aqui. Então eu vou ler pela terceira vez. E todos que estão comigo aqui na sede estadual da Paz e Vida, em Natal, Rio Grande do Norte, repito em seguida. Você que está em casa nos acompanhando, pode repetir também. Então, disse-lhe: se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Você crê que Deus vai falar conosco? Crê que essa palavra é de Deus? Então desocupe as mãos agora e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. A melhor, tem que ser melhor. Vamos aplaudir mais. E enquanto você aplaude, abra sua boca e glorifica. Abra sua boca e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vamos aplaudir mais. Vamos encher esse lugar de glória. Vamos encher esse ambiente da glória de Deus. Vamos aplaudir e dar muita glória, muita glória, muita glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sem a tua presença aqui nada faz sentido. De nada valem os cânticos, de nada serve a oração. Se a tua presença não for conosco, nós invocamos a tua presença nesse lugar. Vem falar com o teu povo. O teu povo não está aqui por causa do pregador. Quem está assistindo pelas redes sociais não está em busca do pregador. Todos querem a tua presença, todos querem a tua palavra. Então que eu diminua, que o Senhor cresça, que a tua palavra agora vá e produza resultado, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por gentileza. Quando a gente lê Êxodo 33, a gente não entende bem. O que a gente percebe é que Deus está dizendo para o povo: quer saber de uma coisa? A partir de agora, não contem mais comigo. É isso que Deus está dizendo. O capítulo 33 do livro do Êxodo é Deus dizendo assim: a partir de agora, não contem mais comigo. Eu não vou mais andar com vocês. É uma decisão que Deus está tomando. E é uma decisão muito trágica, eu diria. Você consegue se imaginar nesse mundo sem a presença de Deus?
Fala sério, com Deus já não é difícil? A vida nesse mundo com Deus já não é complicada? Você consegue imaginar vivendo nesse mundo sem Deus? Pois por que que Deus está tão aborrecido? Se você for no capítulo 32, você vai entender. Claro que eu não vou ler, depois em casa você lê, você vai entender. No capítulo 32, sabe o que aconteceu? Enquanto Moisés estava lá no monte em comunhão com Deus, falando com Deus, intercedendo pelo povo, recebendo revelações proféticas para trazer ao povo, sabe o que o povo de Israel estava fazendo? Se prostituindo espiritualmente. O que é a prostituição espiritual? É quando ao invés de adorar a Deus, a pessoa adora outros deuses. Isso é prostituição espiritual. O povo de Israel achou que esperar Moisés voltar em 40 dias era muito tempo. Então eles disseram assim: Moisés já deve ter morrido lá no monte. Não tem cabimento Moisés estar vivo lá no monte. Ele não levou água, ele não levou comida. Ele subiu já tem muito tempo, ele já morreu. Arão, vamos fazer um Deus e vamos seguir em frente sem Moisés. E a pressão foi tanta em cima do Arão, que o Arão fraquejou. E o Arão falou: então vamos fazer assim, vocês me trazem o ouro e eu faço um Deus para vocês. Todo mundo trouxe ouro, todo mundo trouxe, tirou as alianças dos dedos, as mulheres tiraram os brincos das orelhas, os colares dos pescoços, todo mundo trouxe o ouro. Arão fez um bezerro de ouro. E aí o povo que viu Deus fazer milagres, esse povo aí, que viu Deus abrir o mar vermelho para eles passarem, que viu Deus derrotar o exército de Faraó, esse povo que viu 10 pragas no Egito, esse povo teve a coragem de se prostrar diante de um bezerro de ouro, que eles mesmos fizeram, para dizer: eis aqui o Deus que nos tirou da terra do Egito. E veneravam, e adoravam. Deus que vê tudo, viu lá de cima e falou para Moisés: Moisés, desce lá que você vai ter uma surpresa. Não, Senhor, está bom aqui, eu estou gostando da nossa conversa, vamos ficar mais. Não, Moisés, desce lá e veja o que o teu povo está fazendo. Deus aqui está igual a mãe quando vê o filho aprontando, que ela fala para o marido assim: olha o que o teu filho fez, né? Nessa hora ninguém quer ser a mãe, né? Olha o que o teu filho fez, né? Deus falou a mesma coisa para Moisés: vai ver o que o teu povo, que você tirou do Egito, está fazendo. Aí quando Moisés desceu lá, meu amigo, estava um carnaval aquilo. Eu digo carnaval com todas as letras, porque até carro alegórico tinha, né? O bezerro de ouro e o povo dançando nu em volta do bezerro e o adorando. A decepção de Moisés foi tão grande que ele pegou as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus e jogou no chão, quebrou, porque ele entendeu que aquela aliança com Deus já estava quebrada. Não adiantava ele ter as tábuas da lei, a aliança já estava quebrada, o povo já não estava mais honrando a Deus. O desgosto de Moisés foi muito grande, e o desgosto de Deus foi maior ainda. Então é por isso que no capítulo 33, você vai ver Deus dizendo para Moisés: a partir de agora, vocês não contem mais comigo. Eu não ando mais com vocês no meio desse deserto. Ô Moisés, vamos fazer assim? Eu sou Deus de palavra. Eu falei que vocês vão chegar lá, vocês vão chegar, mas não vai ser comigo não. Eu não vou mais com vocês, porque se eu for com vocês e esse povo me aprontar uma dessa de novo, eu vou fulminar todo mundo com a minha glória. Então Moisés, eu vou mandar um anjo. Preste atenção, igreja. Deus está dizendo que vai mandar um anjo e não vai mais com o povo. Quem está entendendo a mensagem até aqui? Muito bem. Deus tem motivo para estar chateado? Tem ou não tem? Claro que tem.
Deus tem todas as razões para estar chateado. Só que quando Deus anuncia para Moisés: eu não vou mais com vocês, quem vai agora é um anjo. Moisés, que conhecia como ninguém a presença de Deus, ele vai cair de joelhos diante do Senhor e ele vai suplicar. Esse texto que eu comecei a mensagem, eu quero ler de novo. Versículo 14 agora, e verso 15. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Em outras palavras, Moisés está dizendo assim: Deus, eu aceitei o desafio de ir com o povo no meio do deserto. Eu aceitei o desafio de enfrentar o faraó. Eu aceitei o desafio de ser o líder dessa nação rebelde, mas tem uma condição: se a tua presença for comigo, porque se a tua presença não for comigo, eu não vou a lugar nenhum, eu não dou um só passo. É como se Moisés estivesse dizendo: Deus, se nesta jornada da vida a tua presença não for comigo, então o Senhor pode tirar a minha vida hoje, porque eu não quero mais viver. Você pode até achar que Moisés está sendo dramático, mas não. Moisés sabe que a presença de Deus é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Ele não vai ser o único que vai clamar pela presença de Deus. Eu posso te dar um outro exemplo aqui, quero que você vá no livro dos Salmos. Davi, quando pecou, a Bíblia não esconde que ele pecou, mas também não esconde que ele se arrependeu. A Bíblia deixa claro que Davi pecou, que o pecado foi grave, que teve consequência. A Bíblia também não esconde que teve consequência. Mas há um salmo aqui, gente, no Salmo 51, o salmo está no meio da Bíblia, onde Davi, ele compõe um salmo do arrependimento. Eu chamo o Salmo 51 de Salmo do arrependimento, porque Davi está arrasado, ele está mal com ele mesmo. Eu não sei se você já ficou com raiva de você mesmo alguma vez na vida, já? Você já ficou com raiva de você mesmo? De você dar uns tapas na tua própria cara, dizer assim: que burro eu sou, como é que eu fiz isso? Davi estava olhando no espelho e dizendo assim: que miserável pecador eu sou. E ele disse para Deus: Deus, que eu perca tudo, que eu perca o dinheiro, porque Davi era rico, sim ou não? Você conhece algum rei pobre? Conhece algum rei pobre? O rei pode ser rei de um país pobre, onde o povo é pobre, mas o rei é rico. Davi, a essa altura da vida, estava muito rico. E ele dizia: Deus, que eu perca todo o dinheiro, que eu perca toda a riqueza, que eu perca tudo, mas eu não posso perder a tua presença. Salmo 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não fala: não retires de mim a coroa, eu lutei tanto para ser rei. Ele está nem aí para a coroa. Não me tires a riqueza. Não, ele não está nem um pouco preocupado com a riqueza. Não me tire a glória de rei. Ele não está nem aí para a glória. O que preocupa Davi? Perder a presença de Deus. Queridos, eu quero falar hoje sobre a presença de Deus e a importância da presença de Deus em nossas vidas. Quem aqui reconhece que a presença de Deus é importante na nossa vida? A presença de Deus na vida de um crente, na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é mais importante do que o dinheiro, é mais importante do que a família, é mais importante do que a saúde, é mais importante do que tudo. E nós vivemos uma geração onde as pessoas dão valor às coisas materiais e desprezam as coisas espirituais.
Tem gente que não dá a mínima para sentir a presença de Deus, para buscar a presença de Deus. E infelizmente há muitos na igreja hoje que já não sentem mais a presença de Deus, sabia disso? Tem gente que vai numa igreja, num culto como hoje, eu estou sentindo a presença de Deus aqui desde que esse culto começou, do início até agora. Já tem 1 hora que esse culto começou e eu estou sentindo a presença de Deus desde o primeiro minuto. A pessoa, como é que ela entra num ambiente desse e não sente a presença de Deus? Mas é possível. E não é culpa da igreja, do pastor, do ministério ou de Deus, mas sim do estado espiritual em que a pessoa se encontra. Eu vou te mostrar agora dentro da palavra de Deus, e serei breve porque nós vamos fazer a busca do Espírito Santo daqui a pouco. Eu quero te mostrar sinais que apontam o esfriamento espiritual de uma pessoa. Porque não se engane, ninguém esfria da noite para o dia, ninguém se desvia da noite para o dia, ninguém está na igreja no domingo glorificando e falando em línguas e cheio da unção e da glória e na quarta-feira está desviado no bar bebendo. Não, há um processo e esse processo é evidenciado por meio de sinais. Como é que a gente percebe que nós estamos esfriando na fé? O esfriamento na fé, gente, é mais comum do que vocês pensam. Mais comum do que vocês pensam. Tem gente no ministério, olhe para mim aqui, no ministério. Quando eu falo de ministério, estou falando de gente que prega, gente que ora, gente que canta, gente que ministra, gente que faz a obra de Deus, mas que está frio espiritualmente, esfriou na fé, esfriou na comunhão com Deus, que faz até a obra de Deus, mas já não sente mais unção nisso, já não sente mais a virtude do Espírito nisso. Tem gente que está na igreja há muitos anos, mas já não sente mais a presença de Deus. Tem gente que começou a caminhar com Jesus e sentia a presença de Deus, hoje não sente mais. Então como é que eu posso perceber este processo acontecendo? Se você quiser anotar, anote. Se for possível, até coloque os tópicos aí no telão, para que enquanto eu falo as pessoas possam anotar. O primeiro sinal que evidencia o esfriamento da fé, o amor esfria. É a primeira coisa que esfria. Quando você está caminhando com Deus, e você está bem com Deus, qual é a marca dos discípulos de Jesus? Jesus disse assim para os discípulos: as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, porque vocês amam-se uns aos outros. Só existe um povo na terra, igreja, que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama ao próximo como a si mesmo. Que povo é esse? É o povo de Deus. Nós somos o único povo da terra que tem essa característica. Existem muitos povos no mundo que não amam a Deus. Se eu perguntar aqui quem ama a Deus, todo mundo ama, porque nós somos um país cristão. Mas há muitos lugares por aí que as pessoas não lembram de Deus, não citam Deus, e há até quem tenha raiva de Deus, que se você falar de Deus, se arruma briga. Tem país por aí que você não pode falar de Deus, não. Vai numa Coreia do Sul dessa aí que você vai ver o que é falar de Deus num lugar desse. Vai num Paquistão desse da vida aí que você vai ver o que é falar de Deus, o povo te mata por causa disso. Aqui no Brasil a gente fala de Deus, todo mundo sorri, todo mundo diz amém, todo mundo gosta. E até quem não é muito religioso, pelo menos respeita, porque o amor a Deus acima de todas as coisas é a nossa característica. E o povo de Deus não ama só Deus, o povo de Deus também ama ao próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo como a si mesmo? É assim: você gosta de passar fome? Alguém gosta de passar fome? Não. Quando você começa a sentir fome, você já vai lá e come, para não sentir fome. Então, se eu não gosto de sentir fome, eu penso assim: poxa,
Tem gente agora passando fome. O que eu posso fazer para saciar a fome de quem está com fome? Então a pessoa vai lá e dá um jeito de trazer uma doação na igreja, porque o pastor faz um trabalho social, ou ela ajuda uma instituição, ela faz alguma coisa, por quê? Porque ela ama o próximo como a si mesmo. Aqui no Nordeste não faz frio, não faz. Aqui é calor o ano inteiro, né? Calor o ano todo. Mas em lugares onde faz frio, chega de madrugada, a gente coloca aquele cobertor felpudo para ficar tudo quentinho, fecha a janela. Vocês não sabem nada do que é isso, né? Vocês não sabem o que é isso. Mas lá no lugar que faz frio, a gente faz isso. Fecha tudo, coloca aquele cobertor, aquele edredom grosso e dorme ali debaixo dele. Mas sempre que a gente vai dormir, a gente pensa, puxa, imagina quem está lá na rua agora, que está com frio. Aí o que você faz? Pega aquele agasalho que você não usa mais, pega aquele cobertor que você não gosta muito e doa. Por que a gente faz isso? Porque amamos o próximo como a nós mesmos. Só que quando começa o processo de esfriamento da fé, da comunhão com Deus, isso muda. A gente começa a ficar indiferente com as pessoas. O sofrimento das pessoas à nossa volta já não nos preocupa, já não nos interessa. A gente começa a ter um pensamento egocêntrico. A gente começa a pensar, primeiro eu, primeiro a minha família, primeiro o meu bolso, primeiro os meus interesses. E até o nosso amor com Deus diminui. Olha aqui, Mateus 24, o próprio Jesus falou que isso iria acontecer e que isso é um sinal. Para que servem sinais? Sinais servem para mostrar algo. É para isso que servem sinais, para mostrar algo. E esse sinal que Jesus falou que iria acontecer, está aqui em Mateus 24, 12, serve para mostrar o esfriamento da fé. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso que está acontecendo agora, esse é um dos sinais que estão em evidência no mundo. Quando você assiste os jornais, você vê as notícias do que está acontecendo no mundo, a gente fica estarrecido com certas coisas. Ficamos sim ou não, gente? Você não fica assim, pensando, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Onde o marido discute com a mulher, e de repente ele joga a mulher de lá de cima do prédio, e ela cai de lá e morre. E depois ele finge que nada aconteceu, e chora diante das câmeras, e promete, jura para o delegado que ela caiu. Coincidentemente, na hora que eles estavam discutindo, ela resolveu cair de lá do parapeito e morrer, né? Um dia desse eu estava vendo uma reportagem dessa, e o camarada dizia, mas com toda a convicção, que eles estavam discutindo dentro de casa, aí de repente a mulher foi correndo para a varanda, como quem ia se jogar, e caiu. Francamente, né? Quem que acredita numa dessas? A gente fica olhando assim, cadê o amor? Cadê o amor? A gente vê filho matar pai, por causa de herança, se junta com um amigo, se junta com um namorado, arma uma emboscada para matar o próprio pai e a própria mãe, ou às vezes os dois, o pai e a mãe. Quando a gente vê casos de pessoas que foram ajudadas, o funcionário que o patrão ajudou, empregou, deu de tudo, deu oportunidade, e o camarada arma um esquema com bandidos para que o próprio patrão seja ferido e morto, a gente pensa, cadê o amor da humanidade? É pesado o que eu vou falar, mas você está cansado de ver isso no jornal. Quando a gente vê pai abusar sexualmente da própria filha, do próprio filho, a gente pergunta, cadê o amor da humanidade? Cadê o amor? Está esfriando. Foi isso que Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, quanto mais iniquidade no mundo, quanto mais pecado no mundo, o amor vai se esfriando. E é o amor dentro de casa,
com as pessoas da família, é o amor com o próximo, as pessoas ao redor, e o amor até com Deus. Esse é o primeiro sinal. Qual é o segundo sinal depois do esfriamento do amor? Quando a pessoa está perdendo a comunhão com Deus, está esfriando na fé, ela perde o discernimento espiritual. Então, a perda do discernimento espiritual é outro sintoma. Eu preguei aqui domingo, quem estava aqui domingo vai lembrar, quem não estava perdeu, viu? Mas quem estava aqui domingo vai lembrar, que eu preguei sobre Ana. Quem está lembrado aí? Lembra, né? Agora que eu falei, você lembra, né? Quero ver se eu tivesse perguntado. Mas eu preguei sobre Ana domingo, e uma coisa na história de Ana que me deixa intrigado, é que a palavra diz que Ana, com amargura de alma, ela chegou até o altar do Senhor, e ela se ajoelhava diante do altar, e ela orava, e ela chorava muito, mas a angústia no coração da Ana era tanta, que as palavras não saíam dos seus lábios, a boca apenas mexia, mas não saíam palavras. Aí diz o evangelho que o sacerdote Eli, que era o sacerdote daquele templo, estava ali sentado junto ao pilar, e ficou olhando para Ana. A Ana estava onde? Diante do altar, chorando, e os lábios mexendo. Não se ouvia som, só mexia os lábios. O sacerdote saiu de lá do pilar e veio repreender a Ana. E o que o sacerdote Eli disse para Ana? Aparta de ti o teu vinho. Isso é hora de estar embriagada. Você não tem vergonha não de estar com a cara cheia de vinho? Francamente, você não acha que faltou discernimento espiritual para aquele sacerdote? Quem acha que sim? Levanta a mão. Mas que camarada mais sem noção. A mulher está chorando diante do altar do Senhor, e o que ele fala? Aparta de ti o teu vinho. Se você for estudar a história desse sacerdote, você vai perceber que esse sacerdote não estava bem. Ele não estava bem, tanto é que no capítulo 1, acontece isso, né? No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o sacerdote dá esse furo. Aqui no capítulo 2, a palavra já fala que os filhos desse sacerdote estavam pecando bem debaixo do nariz dele, e ele via, mas não agia. Ele via, mas não fazia nada. No capítulo 3 já diz que ao invés de falar com o sacerdote, Deus começa a falar com Samuel, que ainda era um garoto. No capítulo 4, esse sacerdote morre. Então perceba, quando Ana estava chorando diante do altar de Deus, o que faltou para o sacerdote? O discernimento espiritual para chegar para ela e dizer: minha filha, eu não sei porque que você está chorando, mas se você está chorando no altar de Deus, você está chorando no lugar certo, porque quem chora para Deus tem resposta, quem chora para Deus tem vitória. Chora mesmo que a tua vitória vai chegar, minha filha. Era isso que ele tinha que ter dito, mas estava sem discernimento. O segundo sinal de que uma pessoa está esfriando na fé é quando ela perde o discernimento espiritual. Você tem tido discernimento espiritual? Ou você está meio desorientado também? Você não sabe de mais nada, você não sabe quando é Deus que está falando, quando é o diabo, quando é a carne. Se você está perdendo o discernimento, isso é um sinal, viu? Isso é um sinal de que a presença de Deus está se afugentando da tua vida. Terceiro sinal. O terceiro sinal que evidencia o esfriamento da fé de uma pessoa é ela não querer mais congregar. Minha gente, o salmista disse uma vez: alegrei-me quando me disseram. Sério que eu achei que vocês iam fazer um coral bem bonito? Volta a fita aí, vamos tentar de novo. O salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só de me chamar para ir na casa do Senhor, eu já me alegro.
Foi isso que o salmista disse. A nossa geração se alegra quando fala de churrasco, de festa, de aniversário, de shopping, de lazer, de passeio, de viagem. Mas quando fala de vir para a igreja, muitas pessoas já não se alegram mais. Você se alegra? Quando chega a quarta-feira, você se alegra? Quando chega a sexta-feira, quando chega o domingo de manhã ou à noite, eu não sei que hora que você gosta de vir, você se alegra quando tem a oportunidade de estar na casa do Senhor? Porque há muitas pessoas hoje que não congregam. E sabe por que não congregam? Porque alguém enviado do diabo, o mensageiro do diabo, falou para alguém aí, que nós é que somos a igreja. E que se nós somos a igreja, então para que ir na igreja? Porque a igreja somos nós. Você já ouviu esse papo furado aí de alguém? Alguém já falou isso para você? Está cheio de falsos profetas por aí, viu? Sabe o que é a igreja? A igreja é a koinonia, do grego comunhão. Tem como você ter comunhão sozinho? Comunhão, meu querido, é quando une. Como é que você pode ser igreja sozinho? Não existe isso. A igreja é o corpo. A igreja é um corpo. E o corpo é feito de membros. Você pode ter uma mão com 5 dedos perfeitos. Todos são importantes. Todos são úteis. Se perder um dedo, a tua mão vai ser a mesma? Vai fazer falta, não vai? Esteticamente não fica bonita a mão sem um dedo, né? Mas além de ser esteticamente feio uma mão faltando um dedo, o trabalho não é o mesmo com apenas 4 dedos. E pode ser esse também faltando, né? Mas com o passar do tempo, se a pessoa perder o dedo, o que acontece? O corpo vai entender que aquele membro não está mais lá. Com o passar do tempo, cicatriza, fecha, não é? E a pessoa vai viver com a mão faltando um dedo, ou faltando uma perna, ou faltando um braço. Mas e o membro que foi decepado? E o membro que foi tirado vai viver fora do corpo? Me diga aí, isso acontece muito nas metalúrgicas por aí. O funcionário está lá conduzindo a máquina, aí a máquina foi lá e cortou o dedo dele. Não teve jeito de colocar o dedo foi cortado, foi decepado, já era. É uma questão de tempo para a mão fechar aquele corte. E o dedo, hein? O dedo agora vai seguir carreira solo, né? É isso mesmo? O dedo vai dizer assim, eu também já estava cansado daquela mão me dando ordens. E agora vou andar por aí sozinho. O dedo vai se filiar a outra mão por aí? O que acontece com aquele dedo que foi cortado? Apodrece e morre. Entenda, você tem que ser membro do corpo. Porque não existe possibilidade do membro viver fora do corpo. Pastor, nós estamos num tempo de pandemia, ok, essa desculpa está vencendo já, viu? Essa desculpa da pandemia daqui uns tempos não cola mais, hein? Trata de arrumar outra, porque essa aí já não dá, viu? Mas ainda tem gente que diz, eu não estou indo na igreja muito por causa da pandemia. Só que eu venho observando esse fenômeno antes da pandemia. E isso já existia na época da Bíblia. Abra comigo em Hebreus capítulo 10, verso 25. A pessoa não querer congregar, deixar de congregar, ir para outros lugares ao invés de estar na casa de Deus, é sintoma de que ela está esfriando na fé. Aos Hebreus capítulo 10, verso 25 diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Qual é a sua congregação? A sua congregação é a igreja onde você foi plantado por Deus. Qual é a sua congregação? É a Paz e Vida Sede de Natal. Essa é a tua congregação. Foi aqui que Deus te plantou, é aqui que Ele quer que você fique. Pastor, mas abriu uma igreja do ladinho da minha casa. Amém, Deus abençoe a igreja lá.
Que o pastor que está lá ganhe almas e dê muito fruto para Deus. Mas não foi aqui que Deus te colocou? Então é aqui que Ele quer que você fique. Pastor, mas a igreja que abriu lá é mais perto da minha casa. Você sabia que o povo de Israel saía da Galileia até a Judéia, atravessando várias cidades, para ir para o meio do deserto, para ouvir a pregação de João Batista? Saíam da Galileia e iam até a Judéia. E João Batista pregava no deserto. Nem sequer procurava um lugar mais acessível, ele pregava no deserto. E o povo ia. Então você que pega ônibus, continue pegando o teu ônibus e vindo. Você que vem a pé, continue vindo. Você que vem de carro, gasta gasolina, pega trânsito, continue fazendo isso. Porque Deus quer que você congregue. Está escrito aqui, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Como é que está escrito a palavra dia na sua Bíblia? D maiúsculo? Se fosse um dia comum, estaria com D normal, né? Não há justificativa gramatical para esse dia estar com D maiúsculo. Mas o escritor fez questão de colocar um D maiúsculo para te deixar claro que o dia que está chegando é o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Esse dia está chegando. Esse dia pode ser hoje. E se for hoje, glória a Deus, porque você está aqui nessa igreja. Mas e se esse dia for amanhã, ou for semana que vem, ou for mês que vem? Você tem que perseverar, congregando. As virgens que ficaram com o noivo, eram aquelas que estavam dentro de casa. As que saíram de casa, ainda que por um pouquinho de tempo, perderam a chance. Recapitulando então, para você que está anotando. Primeira coisa, o amor esfria. Esse é o primeiro sintoma. A pessoa perde o discernimento espiritual. Esse é o segundo sintoma. Terceiro sintoma, a pessoa não quer mais congregar. Ela perde o prazer de congregar, ela dá desculpa, ela diz que está cansada, ela faz um monte de coisa, mas ela deixa de congregar. Quarto sintoma, sabe qual é? E repare que um vai sendo pior do que o outro. O salmista diz que um abismo chama outro abismo. Então, depois da pessoa deixar de congregar, o próximo passo é que a pessoa perde o temor de Deus. A pessoa que deixa de congregar, ela primeiro deixa de vir na igreja, mas continua seguindo a palavra. Ou seja, ela não está mais vindo na igreja, mas ela nem por isso volta a fumar, nem por isso volta a beber, nem por isso volta a fazer coisas que ela fazia antes, porque ela ainda tem temor. Mas é só uma questão de tempo para que esta pessoa que tem temor perca esse temor. E aí ela começa a achar que não tem problema, que não era bem aquilo que o pastor dizia, que o pecado que o pastor falava, na verdade não é pecado, era um ponto de vista do pastor, e o pastor é um cara meio quadrado. Agora que eu não estou na igreja, agora a minha visão se abriu mais, e eu estou vendo as coisas diferentes. Esse é o tipo de conversa da pessoa que está perdendo o temor. Tome cuidado, meu amado. Tome cuidado, minha amada, você que está me assistindo e não sei onde. Tome cuidado, viu? Você está começando a achar que as coisas erradas não são mais erradas, é? Você está começando a achar que o pecado não é mais pecado, é? Eu pergunto a vocês que estão aqui comigo na igreja, Deus muda de ideia? Deus volta atrás? Então quer dizer que não, no século passado era pecado, agora não, agora eu revi os meus conceitos, cheguei à conclusão, meu povo, que não é pecado não, viu? Deus não é assim, irmãos. O que Deus falou que é errado e vai ser errado para sempre. A humanidade pode mudar de ideia, Deus não. E olha só o que disse o profeta Isaías. Isaías capítulo 5, verso 20. Pessoa que está perdendo a presença de Deus,
manifesta esses sintomas: esfriamento do amor, perda do discernimento, deixa de congregar e perde o temor. Isaías capítulo 5, versículo 20. Encontraram? Olha o que diz a palavra. Ai. Ai. Ai é uma palavrinha que me remete a quê? A quê? A palavra ai remete a quê? Dor, né? Quando alguém te dá um beliscão e dói, você fala o quê? Ai. Quando você bate o dedão na quina do móvel lá da tua casa, MDF purinho, falta arrancar a unha, você fala o quê? Ai. Quando você prende o dedo na porta, hein? Ai. Ai é uma palavra que remete à dor. Quando a palavra de Deus usa ai, é pelo mesmo sentido. Está dizendo que vai doer. Vai doer para quem? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Qual é o nome disso? Inversão de valores. Isso está acontecendo demais hoje. Inversão de valores. A pessoa vai esfriando na fé, ela começa a achar que o amargo é doce, que o doce, na verdade, é amargo. Deixa eu falar uma coisa. Alguém aí gosta de jiló? Quem gosta de jiló? Ninguém gosta de jiló nessa igreja? Jesus já libertou todo mundo, ô glória. Ninguém gosta. Você que gosta de jiló, deixa eu te falar uma coisa. Jiló é amargo. Você pode até gostar de jiló, mas você tem que reconhecer, é amargo. É amargo. Quem gosta de mel? Quem gosta de mel? Levanta a mão. Gosta de mel? Mel é o quê? Doce. A pessoa pode até não gostar de mel, mas ela tem que reconhecer que mel é o quê? Doce. Ninguém pode dizer que mel é amargo. E ninguém pode dizer que jiló é doce, gente. Amargo é amargo, doce é doce. O que é santo, o que é profano é profano. Quem está me entendendo aqui, levante a mão. O que é de Deus, o que é do diabo é do diabo. Não dá para misturar, não dá para inverter os valores. Ou nós somos o povo de Deus, separado e escolhido do Senhor, ou então nós somos como qualquer pessoa neste mundo que não conhece a palavra. Se você é de Deus, mantenha o temor. Não diga que a luz é a escuridade, que a escuridade é luz, que o amargo é doce, que o doce é amargo. Quer outro sinal? A pessoa agora rejeita a fé. Como é que a gente adquire fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa rejeita a palavra de Deus, por exemplo, aqui em Natal tem a TV Feliz, né? Quem está nos assistindo em outros lugares, só tem programa 10 horas da noite. A gente tem aqui o dia inteiro. Pessoa que ama a palavra de Deus, qualquer hora do dia que ela estiver passando de canal e tiver a pregação da palavra, o que ela faz? Ela para. Ainda que ela está trabalhando, ela está ocupada, mas ela para, porque aquilo ali nos atrai. É verdade ou não é, gente? Às vezes a gente, sem perceber, fica de pé na frente da televisão com o controle na mão. Ia desligar, mas quando viu que era a palavra, opa, não, peraí. Não, que está tão bom, deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Porque a gente ama a palavra, porque a palavra nos traz fé. A pessoa do pastor te remete a quê? A fé. Eu vou lá na igreja, o pastor passa fé para mim. Eu chego triste, desanimado, abatido, o pastor faz uma oração cheia de fé, e a fé do pastor passa para mim. Então, fé. A Bíblia, fé. Oração, fé. Mas quando a pessoa está esfriando espiritualmente, tudo que remete à fé, ela rejeita. Ela não quer mais ler a Bíblia, ela não quer mais orar, ela não atende mais o pastor,
ela rejeita tudo que diz respeito à fé. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo. Vai fazendo uma autoanálise aí e vê se você encontra em ti um desses sintomas. Porque se você está percebendo isso, dá tempo de consertar, viu? 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. Conservando a fé. Conservando a fé. Grife essa frase, por favor. A fé tem que ser conservada dentro de você. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, explicando para você, eu tenho que conservar dentro de mim a fé. Tenho que guardar essa fé. Não posso perder essa fé. Porque se eu rejeitar, eu vou o quê? Naufragar. Você não pode rejeitar a palavra, você não pode rejeitar a oração, você não pode rejeitar aquilo que remete à fé. E para a gente ir terminando, um outro sintoma, e esse aqui é terrível, um outro sintoma de que a pessoa esfriou na fé, é que a presença de Deus se retira dela. Juízes capítulo 16 conta a história de Sansão. Eu não sei se você conhece a história do Sansão, mas o Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe. E no ventre da mãe foi anunciado para o pai e para a mãe de Sansão que ele deveria ser um nazireu de Deus. O nazireu de Deus era um homem escolhido para a obra de Deus e que deveria trazer sinais externos desta consagração. Qual era o sinal externo? Visual. O cabelo e a barba não podia cortar. O cabelo e a barba tinha que deixar crescer. Claro, podia dar um jeito, né? Não é porque não podia cortar que também não podia pentear, lavar. Podia lavar, pentear, fazer uma trança. Isso tudo podia, mas não podia cortar. Por quê? Porque quem olhasse aquele cabeludão lá, iria saber que ele tem aquele sinal, aquela barba enorme, aquele cabelo enorme. Por quê? Porque ele é um sinal, ele é um escolhido de Deus. O sinal era comportamental. Todo mundo bebia, mas ele não podia beber. Todo mundo bebia, mas o nazireu de Deus não podia beber. Ah, mas está tendo uma festa, está todo mundo bebendo vinho. Ele não bebia. Por exemplo, tem um funeral, todo mundo vai no funeral. O nazireu não podia ir. Porque ele não podia nem chegar perto de um cadáver, porque ele era um homem tão santo, tão consagrado a Deus, que ele tinha essas restrições. Então, Sansão era esse cara aqui. Mas o que aconteceu com Sansão? Ele foi se desviando, gente. Gradativamente ele foi esfriando na sua fé, na sua comunhão com Deus. E chegou um momento que ele estava tão desviado, que ele nem percebeu, mas a presença de Deus já não estava mais com ele. E olhe para mim, deixa eu te falar isso. Todo desviado tem essa ilusão, viu? Todo desviado pensa assim: eu estou afastado, mas se eu orar agora, Deus vai me atender. Vai achando, vai. Eu estou desviado, mas se manifestar um demônio aqui, eu oro e o demônio vai sair. Se tiver um doente aqui, eu oro e o doente vai ser curado. Eu estou desviado, mas Deus está comigo ainda. Todo desviado fala isso. E Sansão falou exatamente isso. Juízes capítulo 16, versículo 20. Armaram um laço para ele. Você conhece a história de Sansão e Dalila, né? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Por quê? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele.
Quando a Dalila falou assim: ô Sansão, os teus inimigos vieram te pegar. Ele falou: não, deixa comigo que eu vou arrebentar com eles igual eu já fiz outras vezes. Só que das outras vezes, quem estava com ele? A presença de Deus. E agora a presença de Deus está com ele? Não. Se a presença de Deus estiver com você, você tem vitória. Se a presença de Deus estiver com você, maravilhas acontecem. Mas se você esfriar na fé, uma das coisas que vai acontecer é que o Espírito de Deus vai se retirar. Quer outro exemplo? O rei Saul. O rei Saul foi escolhido pelo povo. E Deus respeitou a escolha. O povo quer esse aí? Então tá, Samuel, unge ele. Aí Samuel ungiu. A partir do momento que Samuel ungiu, Deus estava reconhecendo aquele homem como ungido. Ainda que ele tenha sido escolhido pelo povo, mas Deus assinou embaixo: vocês querem esse? Tá bom, vai ser meu escolhido então. E Saul foi ungido por Deus através de Samuel para guiar Israel. Mas o que aconteceu com Saul? Começou a se desviar da vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. O profeta dizia: Saul, Deus mandou você fazer assim, assim, assim. Ele ia lá e fazia tudo diferente. O que aconteceu com Saul? O Espírito do Senhor se ausentou dele. E imediatamente após o Espírito de Deus sair de Saul, aconteceu o 7º sinal. Anote aí, que é o pior de todos. Quando a presença de Deus sai da pessoa, os demônios entram nela. Isso aconteceu com Saul. Saul era o quê? Rei de Israel, ungido do Senhor. Mas quando a presença de Deus se retirou dele, os espíritos imundos se apoderaram. Você quer um exemplo no Novo Testamento? Tem gente que acha que as coisas do Antigo Testamento já caducaram, né? Então vamos para o Novo Testamento. Vou te mostrar aqui. Lucas, capítulo 22. Jesus escolheu 12. Esses 12 não foram escolhidos à toa. Nenhum deles foi escolhido errado. Diga: Deus não erra. Todo mundo diga isso: Deus não erra quando escolhe alguém. Quem escolheu Judas? Fala, gente. Quem escolheu Judas? Jesus. Ora, quem foi? Foi Jesus. Como que Jesus escolheu Judas? A palavra diz que Jesus passou a madrugada inteira em oração, e quando amanheceu o dia, ele desceu do monte e falou: eu quero você. Entre eles estava Judas. Então me diga, Jesus errou nas escolhas? Não, Deus não erra. Então quem é o errado da história? Judas. Porque Judas começou a andar com Jesus, mas foi se desviando, foi dando espaço para as coisas que não eram de Deus, e chegou nesse ponto aqui de Lucas 22:3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Por que o diabo entrou em Judas? Porque Judas já não tinha mais o Espírito de Deus, porque Judas tinha se desviado da fé. Toda a igreja fica de pé, por favor. Esses 7 sintomas que eu te mostrei são graves, sim, mas não é o fim não, viu? Não é o fim do mundo não. Se em qualquer momento da sua jornada com Jesus, você perceber que está vivendo um desses sintomas, é só você se aproximar de Deus com teu coração contrito, com teu coração quebrantado, e dizer: Senhor, eu perca tudo nessa vida, mas eu não quero perder a tua presença. Senhor, me perdoa. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me humilho diante de ti, e Deus vai te dar outra chance. Pastor, por que Judas não foi salvo? Porque não quis. Porque não quis. Se ao invés de Judas tivesse ido se enforcar, ele tivesse ido ao pé da cruz,
e tivesse pedido perdão, e se arrependido e chorado amargamente, o que Jesus teria feito com ele? Teria perdoado. Você sabe por que tem muita gente morrendo sem salvação? Porque ao invés de se voltar para Deus enquanto é tempo, continua se afastando cada vez mais. Eu quero que você feche os teus olhos agora, um minuto. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou a tua vida para Jesus, a oportunidade está sendo dada agora. Você quer o seu nome no livro da vida? Você quer entrar na cidade santa pelas portas? Porque se você quer salvação, Jesus está aqui para te salvar. Ele é o Deus que salva, oh glória! E Ele quer te salvar. Você só tem que fazer um sinal com a mão e dizer: eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Você quer? Se alguém, aqui nessa igreja tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão agora, bem alto, junto com a minha mão, que eu vou orar por você. Talvez você diga: pastor, eu não vou dizer que eu estou desviado, sabe? Mas eu não estou bem espiritualmente. Eu preciso da presença de Deus na minha vida como antes. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente, mas eu vou pedir a você que aí mesmo onde você está, com a mão sobre o teu coração, você comece agora a se arrepender. Você comece agora a orar. O pastor já fez a oração aqui, o clamor da nossa campanha. Agora essa oração não é para pedir bênção nenhuma. Essa oração é para você reconstruir tua vida espiritual. É para você reconstruir tua comunhão com Deus. Igreja, comece a orar agora. Comece a dizer: Senhor, eu quero de volta a tua presença em minha vida. Sem a tua presença, meu Deus, nada faz sentido. Eu não quero viver nem mais um minuto sem ti. Vai orando agora, vai chorando agora na presença de Deus, vai se humilhando agora diante do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a tua palavra foi lida, foi pregada, foi ministrada, e eu tenho certeza, meu Pai, que o teu Espírito Santo falou ao coração do teu povo. Há pessoas aqui que se enquadram nesses 7 sintomas. Há pessoas aqui que o amor já esfriou. Há pessoas aqui, meu Deus, que já perderam o temor. Há pessoas aqui que já não estão mais congregando. Há pessoas aqui que já perderam o discernimento. Há pessoas aqui, meu Deus, que têm rejeitado a fé. Há pessoas aqui, meu Deus, que a presença do teu Santo Espírito já não habita mais dentro dela. Mas eu te peço agora, perdoa o teu povo. Assim como Moisés orou e disse: Senhor, perdoa o teu povo, eu agora estou te pedindo, perdoa, Pai. Perdoa essa mulher, perdoa esse homem, perdoa esta pessoa que deixou de orar, que deixou de ler a palavra, essa pessoa que deixou de te buscar e gradativamente foi esfriando. Mas eu te peço agora, vem com teu fogo, Espírito Santo, e vai avivando. Vem com teu fogo agora e vai aquecendo. Acende de novo a chama do teu Santo Espírito no coração desta mulher, no coração desse homem. Igreja, levante as mãos e vai sentindo de novo, vai sentindo de novo aquela presença gloriosa. Aralamai, Ashurianda, Aralabashia, Candaria, Asturianda, Alalamás. Fale em línguas agora, volte a falar em línguas estranhas agora, volte a falar. O Espírito de Deus está te dando línguas estranhas novamente. Há muito tempo você não falava, volte a falar. Abra tua boca com a voz bem alta, vai glosando glória, vai dizendo glória, 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 aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo, batiza, 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 Jesus, batiza. Essa igreja tem sede da tua presença, essa igreja anseia pela tua presença. Sem a tua presença nada faz sentido, sem a tua presença nada tem valor.
Meu Deus, de que adianta um culto sem a tua presença? De que adianta uma pregação da palavra sem a tua presença? De que adianta orar e não sentir tua presença? Nós queremos a tua presença, como Moisés disse naquele dia: se a tua presença não for conosco, eu não quero dar nem mais um passo. Como Davi disse: que eu perca tudo, mas não perca a tua presença. Nós ansiamos pela tua presença, ó Pai. Oh, glória, glória, glória. Isso, igreja, vai glorificando mais. Sinto o Espírito Santo de Deus te envolvendo. Eu estou sentindo uma unção forte aqui nesse altar. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está avivando esta igreja. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está tocando em pessoas aqui hoje. Ele está renovando dons espirituais. Ele está entregando aquilo que há muito tempo você tem pedido. É noite de renovo, é noite de avivamento, é noite de derramamento da presença de Deus. Receba, receba, receba a presença.